Durante este ano, meus irmãos, nós falamos sobre muitas coisas em cerca de 50 mensagens que nós ouvimos. E aquilo que nós vamos falar hoje, ao qual nós demos um singelo título, e meio comprido, mas singelo, de um feliz ano novo de vitória, se encontra na renovação da nossa obediência. E para dar uma folga ao esforço que fizemos com a mudança de estilo de pregação nas últimas 3 semanas, hoje nós vamos voltar aos nossos tópicos para final de ano, né? Férias, e a gente está um pouco menos aguçado. E nós vamos ter hoje uma mensagem também que não é comum na nossa igreja, que é uma mensagem tópica e não uma mensagem textual. Durante o dia, pelo nosso canal de comunicação no WhatsApp, alguém perguntou qual seria o texto dessa noite. Aí eu falei, vai ser da Bíblia. Pode ficar garantido que vai ser. Porque nós não vamos ter mas vários textos. E interessante que você vá anotando. Então, como eu disse, meus irmãos, é época de que todo mundo começa com essa história de dar votos de saúde, de paz, de tranquilidade, prosperidade, que esse ano o seu time seja campeão, e assim vai, né? Que esse ano você case, que esse ano você passe no vestibular, e os votos vão se multiplicando. E nós esquecemos, meus irmãos, que na verdade a ideia de virar de um ano para o outro é apenas uma convenção que se estabeleceu quando se estabeleceu o calendário. Por exemplo, o Ano Novo chinês é numa época completamente diferente da nossa. O Ano Novo judaico é numa época completamente diferente da nossa. Os judeus estão no ano 5.500 ou 5.700 e alguma coisa. Ou seja, é uma convenção, convencionou-se de que agora vamos passar de terça para quarta para o novo ano. Então, realmente, nada de mágico acontece. Não é como se na quarta-feira você sentisse um fôlego novo, um ânimo novo, ou qualquer coisa assim. Na verdade, está tudo na mentalidade, tudo no psicológico da população ou do ser humano. Isso dito, irmãos, o fato é que nós podemos a cada dia fazer aquilo que o tema da mensagem de hoje propõe: renovar os nossos votos para com o nosso Deus quanto à obediência. E mesmo que nós possamos, meus irmãos, ficar aqui falando de 5, 6, 10, 20 áreas que nós poderíamos renovar a nossa obediência ao Senhor, eu queria destacar 4. Porque se em 2014, nessas 4 áreas, eu e você nos destacarmos em uma renovada obediência, será um ano maravilhoso para você, para a sua família e para a nossa igreja. Vou repetir. Eu quero que você preste muita atenção nas 4 áreas que nós vamos destacar aqui, porque se você se dispor a, não apenas agora, durante a mensagem, não quando você olhar o relógio que virou para 2014, mas durante 2014, renovar o seu voto de obediência ao Senhor nessas 4 áreas, a sua vida não será a mesma, a sua família não será a mesma e a sua igreja não será a mesma. Porque, obviamente, uma coisa reflete na outra. Vidas fortalecidas traduzem-se em famílias fortalecidas, que se traduzem em uma igreja fortalecida. A primeira, meus irmãos, o primeiro voto de renovada obediência que nós precisamos ter diante do Senhor é em relação à nossa vida de santidade. Eu separei, meus irmãos, esses textos que estão aí, você já pode anotar, mas eu vou lê-los, para que nós olhemos a palavra de Deus de como ela aponta para isso como algo indispensável na vida do cristão. Antes de nós começarmos no texto, ou nos textos, vamos relembrar o que significa ser santo. Porque no imaginário popular, santidade é algo completamente diferente daquilo que está na palavra de Deus. Santidade não tem pecado. É alguém que é acima de nós, pobres mortais cristãos, não é isso? E aí lasca um santo ou um são na frente de Agostinho, por exemplo,
dos maiores teólogos que já existiram, e o pobre que nunca pediu por isso é chamado de Santo Agostinho. Então alguém perguntou se uma vez se eu era devoto de alguém. Rapaz, sou devoto de Agostinho de Hipona. Brincadeira, irmãos, é porque realmente é um grande teólogo africano, bispo da cidade de Hipona, mas lascaram o santo na frente do nome dele como se ele fosse um cristão diferenciado de eu e você. Então nada disso a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a palavra santo? Ela nos ensina que a palavra significa separado, tanto kadosh no hebraico como hagios no grego, significa separado. Ou seja, alguém que foi separado da corrupção do mundo para servir a Deus. Ainda lida com o pecado, ainda luta com o pecado, mas já foi separado da corrupção do mundo, porque agora pertence a Deus. A palavra santo só se aplica em sua plenitude à pessoa do nosso Deus. A mim e a você ainda somos pessoas em processo de santificação, em processo de separação. O primeiro texto dessa noite, meus irmãos, muito conhecido, é Romanos 12, 1 e 2. Quando Paulo, depois de 11 capítulos sobre teologia, sobre doutrina, no capítulo 12 ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, apresentadas em 1 a 11, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, meus irmãos, em contraste com o sacrifício do Antigo Testamento, que era baseado na morte de um animal, uma vez que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, nosso Cordeiro da Páscoa, já se ofereceu uma vez por todas, eu não preciso mais de um sacrifício de um animal, agora eu me ofereço vivo para servir a Deus. De que maneira? 3 formas estão no versículo 1, de maneira viva, de maneira agradável a Deus, mas a do meio, de maneira santa. E no versículo 2, meus irmãos, Paulo já dá uma dica de como eu posso viver uma vida santa. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não peguem a forma do padrão desse mundo. Por outro lado, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, muitas vezes nós não compreendemos o que Deus deseja da nossa vida, porque a nossa mente está contaminada, mais do que isso, ela está confundida pela presença da falta de santidade na nossa vida. Em outras palavras, do pecado. Santidade é algo que vai aguçar a minha mente para compreender a vontade de Deus. Santidade é algo que vai clarear o meu entendimento para a vontade de Deus. Então o que Paulo está começando a construir aqui, irmãos, porque no resto da carta aos Romanos ele vai falar sobre a prática cristã, ele está jogando a fundação. Você quer fazer tudo o que eu vou lhe falar, depois você pode ler em casa, se já não leu agora, por causa do nosso estudo da EBD. Se você quer viver o capítulo 12, 13, 14, você tem que ter uma vida santa. Porque você não vai conseguir compreender se você não santificar a sua mente em obediência ao Senhor. O próximo texto, meus irmãos, 1 Coríntios 6,19, o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Diante dessa verdade, diz no versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Irmãos, a santidade na nossa vida, ela é medida pelo preço que foi pago por nós. Nós não fomos comprados por metal, nós não fomos comprados por algum diamante, alguma pedra preciosa, mas nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós colocamos em um lado da balança o valor do sangue de Cristo, e no outro, a possibilidade do pecado na minha vida, eu começo a perceber que não é possível que eu permita nada a não ser santidade diante do sacrifício que me foi oferecido. Eu estou fornecendo, irmãos, para a nossa análise essa noite, que uma vida de santidade não é algo que está perdido nas páginas da Palavra de Deus no Novo Testamento.
é algo que se repete. Eu estou destacando por enquanto só o apóstolo Paulo, vez após vez. Era algo que preocupava os apóstolos, porque eles estavam edificando uma igreja, estavam construindo um povo em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma sociedade que estava acostumada à corrupção moral, à corrupção financeira, à corrupção familiar. Agora, veja bem, não é a mesma coisa que eu e você enfrentamos em pleno século XXI, onde cada vez mais a sociedade está se corrompendo a passos largos. Eu comentava essa semana assistindo um vídeo sobre um teólogo já falecido, faleceu em 1936, G.K. Chesterton, em que ele, na década de 30, quando já se falava sobre anticoncepcionais, ele falou uma coisa tremenda, irmãos, e disse assim: olha, a busca por métodos anticoncepcionais vai levar à legalização do aborto, que vai levar, em última análise, à legalização da eutanásia. 70 anos depois, países da Europa já estão autorizando a eutanásia de crianças que estejam em estado vegetativo. Chesterton, que era um homem extremamente inteligente, um dos maiores pensadores do século XX, talvez ali, cabeça a cabeça com C.S. Lewis, ele antecipou 8 décadas antes, aquilo que era o caminho da sociedade, analisando como ela estava se corrompendo e se afastando do Senhor. Então veja bem, meus irmãos, quando a Bíblia nos apela para uma vida de santidade, em pleno século XXI, é para que você olhe, Romanos 12, para a sociedade, no padrão que ela está andando, e você ande na direção oposta. Você ande numa direção que você não repita na sua vida aquilo que nós vemos na nossa sociedade. Colossenses capítulo 3, nós lemos o seguinte: portanto, como povo escolhido, separado, pinçado por Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Em Colossenses, meus irmãos, capítulo 3, Paulo destaca a santidade não apenas como algo que eu não faço, mas também como algo que eu faço. O ambiente de amor, de tranquilidade, de bondade no meio do corpo de Cristo é uma manifestação de santidade também. Mais do que isso, Paulo vai destacar em Colossenses 3 a questão do perdão. A questão de você perdoar, independente de qual seja a atitude da outra pessoa. Eu quero aqui dar uma pausa, meus irmãos, porque nós somos todo tempo, talvez não acontece todo dia, nem toda semana, mas aqui e acolá, eu e você somos cercados com situações em que a sua capacidade de perdoar é colocada em xeque. Quer seja dentro da família, quer seja dentro da igreja, ou no seu ambiente de trabalho, lá no mundo onde você convive. É ou não é? Agora perceba, meus irmãos, que Paulo, no texto que nós acabamos de ler, como padrão de santidade, ele não coloca de maneira nenhuma o mérito da outra pessoa ou a sua condição pessoal de perdoar aquela pessoa. Deixa eu repetir. O padrão de perdão colocado por Paulo não é o mérito daquela pessoa e nem a sua capacidade de perdoar. Ou seja, não é se a pessoa já fez por onde ser perdoada ou se você já chegou, digamos assim, espiritualmente na capacidade de perdoar aquela pessoa. Vamos para o texto? O texto diz, Colossenses 3, perdoem, versículo 13, como o Senhor lhes perdoou. Esse é o padrão bíblico. Como o Senhor lhes perdoou. Aí você pode dizer assim, pastor, mas Cristo nos perdoa quando nós nos arrependemos. É uma forma de você ver o texto. Mas na verdade, meus irmãos, Cristo já nos perdoou na cruz com o seu sacrifício.
O decreto do perdão sobre a nossa vida diante do nosso arrependimento é uma formalidade forense, é uma formalidade legal. Nosso pecado já foi pago, porque se assim não fosse, você precisava primeiro se arrepender, para que na consumação dos séculos ele finalmente pagasse por aquele pecado que você se arrependeu. Mas ele primeiro se ofereceu para que depois você pudesse ter, conhecendo a oferta do perdão, pudesse conhecer o perdão de Deus. Ele agiu primeiro, você experimentou depois. Então, meus irmãos, qual é a listinha negra que você carrega no seu bolso? Será que você tem um caderninho, como você diz, das pessoas que estão na sua lista branca e na lista negra? Não, pastor, mas o número de pessoas na minha lista branca é muito maior do que na lista negra, como se isso justificasse alguma coisa. E na lista negra você tem aquele seu parente, talvez você tenha o seu chefe, talvez você tenha um irmão da igreja. E a palavra de Deus nos fala claramente que o padrão de perdão é o padrão do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta é uma vida de santidade. Não é só Paulo que nos ensina isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós encontramos o seguinte, no versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Perceba, meus irmãos, mais uma vez, é destacado que não devo me amoldar ao mundo e agora à minha vida anterior, porque eu sou nova criatura. Versículo 15: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu, dizendo o Senhor, sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Meus irmãos, Pedro está nos apelando para que uma vida de santidade seja uma vida que olha para o sacrifício de Cristo e reage a esse sacrifício. De que maneira? Uma vida de santidade. A resposta é: eu fui comprado por um preço tão alto que eu não posso mais me vender por aquilo que o mundo está oferecendo. Meus irmãos, eu me lembro agora da passagem que lembra daquilo que Esaú fez, que de maneira barata vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E o autor de Hebreus diz que nós não devemos ser profanos como Esaú, que olhou o material, que olhou aquilo que ele usufruiria naquele momento como algo mais valioso do que a bênção que ele receberia apenas depois do seu pai, da sua primogenitura. Queridos, esta é uma ilustração daquilo que eu faço quando eu olho para a santidade da minha vida e olho para a oferta que a carne, que o mundo, que o pecado, que Satanás faz. Eu considero como isso aqui algo mais valioso do que a santidade. Se eu quero ter uma vida vitoriosa, não apenas em 2014, mas permanentemente, eu preciso ter uma vida de santidade. Segunda coisa, durante todo este ano você ouviu falar sobre isso. Se eu quero ter uma vida de santidade, precisa ser através da palavra revelada de Deus. Vida de santidade só pode ser possível através da palavra revelada de Deus. Quero começar, meus irmãos, pelo texto na oração sacerdotal de Jesus, em João 17:17. Orando por mim e por você, Jesus diz as seguintes palavras: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que eu tenho uma vida de santidade? Ela começa pela palavra de Deus. Não adianta, meus irmãos, nenhuma cerimônia, não adianta nenhum rito, não adianta campanha. Santidade não se alcança apenas jejuando e orando, mas precisa haver no conhecimento da palavra de Deus. Por que isso, pastor? Porque, queridos, a santidade na nossa vida é um espelho daquilo que o nosso Deus é. Ora, e aonde é que você vai conhecer sobre Deus? Na palavra de Deus.
Quando nós nos aproximamos do Senhor para conhecê-lo, seus atributos, o seu caráter, a sua personalidade, e a cada vez nos aprofundamos mais naquilo que Ele faz por nós, isso gera um desejo pela santidade desse Deus na nossa vida, de cumprir aquilo que está lá no que nós lemos na primeira carta de Pedro, ser santo assim como Ele é santo. Sabendo disso, Jesus ora por mim e por você dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas 2 capítulos antes, meus irmãos, em João 15, a propósito, capítulo base da nossa igreja, Jesus já tinha dito algo semelhante. Olha o versículo 3 de João 15: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Durante 3 anos, meus irmãos, de ministério com Jesus, os apóstolos foram submetidos aos ensinos, foram submetidos aos esclarecimentos que Jesus dava sobre a sua missão, as explicações que Jesus dava, fazendo uma releitura do Antigo Testamento para agora aquilo que eles deveriam ensinar, e mais do que tudo, eles viam a palavra sendo vivida na pessoa do Senhor Jesus. E, meus irmãos, isso é interessante demais para nós. Por quê? Porque cada vez que eu e você somos desafiados com a palavra de Deus, nós podemos olhar para a pessoa de Jesus e ver qualquer princípio da palavra sendo vivido na pessoa de Cristo. Qualquer princípio que nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos exemplificado na pessoa de Cristo. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Deixa eu dar uma pausa aqui. Essa é a razão, meus irmãos, porque o seu pastor é tão chato em insistir com a sua presença na EBD. Por isso que nós somos tão chatos nessa igreja para falar sobre devocional. Por isso nós somos tão repetitivos nessa igreja sobre a necessidade de você ler a palavra de Deus todo dia. Porque não é conferência, não é congresso, não é curso de universidade da família que vai transformar a sua vida numa vida vitoriosa, mas é o andar diário com Deus através da sua palavra. É conhecer e viver aquilo que Deus já nos revelou na sua palavra. Charles Spurgeon dizia que quando você vê uma Bíblia em frangalhos, provavelmente é porque a vida do dono não está em frangalhos. Quando você vê uma Bíblia toda usada, rabiscada, né, que já não tem muita aparência, está usada mesmo, está em frangalhos, é porque a vida do dono daquela Bíblia provavelmente não está em frangalhos. Eu sei que nós vivemos em dias em que você pega o seu celular e a Bíblia está lá. Uma das razões que a minha está tão preservada, você abre o seu computador e você lê ali na tela. Mas o pensamento de Spurgeon, irmãos, tem muito a ver, porque é exatamente o contato diário com a palavra que vai transformar a sua vida. Hoje de manhã eu comentava que, lendo de uma sentada só cartas inteiras do Novo Testamento, Deus falava no meu coração de uma maneira diferente do que aquela leitura de 1 ou 2 capítulos que eu fazia todo dia. Porque eu estou um pouquinho atrasado na minha leitura da Bíblia toda, né? Eu quero terminar no dia 31 para começar de novo, dia 1º com a igreja. Eu estava lendo de uma sentada só, Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu estava vendo, meus irmãos, como que textos que eu já li inúmeras vezes, já perdi a conta, se apresentava para mim de uma maneira tão nova. Por quê? Porque você nunca chegará às profundidades da sabedoria da palavra de Deus durante toda a sua vida. Que você viva 100 anos, ela vai continuar se renovando para mim e para você. Colossenses 3,16, Paulo diz àquela igreja: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Perceba, meus irmãos, que o ministério de aconselhamento mútuo, mas não só isso, ministério de ensino, mas não só isso, a própria situação de adoração na igreja, Paulo está condicionando no começo do versículo 16 a uma igreja na qual habita ricamente a palavra de Deus. Queridos, o caos do ensino bíblico no nosso país nos dias de hoje, o caos da música chamada evangélica no dia de hoje, só tem uma raiz:
uma geração que desaprendeu a ler a Bíblia. Eu desafio você a fazer um formulário. Nesse formulário você pode colocar apenas algumas poucas perguntas. Coloque quantas vezes você já leu a Bíblia toda. Não coloque nem lugar para nome. E coloque depois quantas vezes você lê a Bíblia durante a semana. E coloque depois quantos versículos você já decorou. Entregue, talvez no seu trabalho deve ter 2 ou 3 ou 4 evangélicos. Talvez na sua faculdade, seu trabalho, na sua escola também deve ter 2, 3, 5, 10 ou 20 evangélicos. Você entrega e diz, olha, estou fazendo uma pesquisa. Não coloque seu nome não quero saber nome. Com a caneta azul, bique, que eu não quero saber quem escreveu o quê. Você vai ficar assustado com o resultado que você vai colher. Uma vez uma pessoa que eu disse que nós somos uma geração analfabeta bíblica, ela se ofendeu. Eu falei, então desculpe, meu irmão, desculpe. Então, por favor, quantas vezes o irmão já leu a Bíblia toda? Nunca. Então me diga, por favor, qual é a mensagem da carta aos Filipenses? Mensagem? Não sei. Então, depois da quarta pergunta, eu falei, qual é a origem da sua ofensa? O seu irmão acabou de me dar 4 provas de que nós, eu não falei ele, que nós somos uma geração analfabeta bíblica. Meus irmãos, as gerações que experimentaram os grandes avivamentos no século XVI, no século XVII, eram gerações lideradas por grandes teólogos, que tinham um profundo conhecimento bíblico. Jonathan Edwards não era um homem que pegava qualquer versículo e saía pregando, não. Foi conhecido como um dos maiores teólogos e filósofos da América do Norte. Charles Spurgeon tinha uma mente que 2 anos depois que tinha lido um texto, conseguia lembrar aquilo que tinha lido, em qual lugar da página, que parágrafo estava. 30 mil sermões são registrados hoje, pregados por este homem. E a lista vai e vai e vai. Ou seja, meus irmãos, não há avivamento na ignorância bíblica. Não há vida realmente espiritual e avivada na ignorância da palavra de Deus. Você quer ter uma vida avivada? Conheça a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1,13 diz, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Não como palavra de homens, mas conforme ela é, verdadeiramente, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Veja bem, meus irmãos, Paulo diz, a palavra que está transformando vocês, ela que está atuando com eficácia, porque vocês a receberam. Essa é a fonte da transformação na sua vida. 2 Timóteo 3, 16, 17, esse texto não podia ficar fora de uma mensagem sobre a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Qual o objetivo da palavra de Deus? Fazer isso. Para que o homem de Deus, eu e você, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Hebreus 4,12 não pode ficar fora também, meus irmãos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, texto após texto após texto, os apóstolos deixaram claro para nós, não há igreja cristã sem a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente que ouvir essa mensagem depois com raiva. Se eu tivesse que escolher, eu jogava fora todos os instrumentos musicais, eu rasgava todas as partituras e nós ficávamos sem louvor, mas nós não podemos ficar sem o estudo da palavra. Irmãos, a igreja cristã sobreviveu durante séculos sem cantar um cântico, mas não sobreviveu sem a palavra de Deus. Na verdade, a igreja cristã se afastou da sã doutrina durante a Idade Média, não porque esqueceu o que cantar. Se você pegar durante a Idade Média, os cantos gregorianos eram lindos. A letra é bonita, exaltavam a Deus. Mas ninguém sabia, porque não havia conhecimento bíblico para compreender aquilo que estava sendo cantado. Aliás, a maior parte era cantada em latim, também não dava para entender. A igreja não se afastou da sã doutrina porque se afastou do louvor, mas porque se afastou da palavra de Deus. E para destacar, no final, no Antigo Testamento, Salmo 1 vai falar sobre a palavra,
Salmo 119 é todo sobre a palavra de Deus. E o conselho de Deus a Josué, para que ele fosse bem sucedido, é que ele meditasse na palavra de Deus dia e noite. São os últimos textos aí. Vida de santidade através da palavra revelada de Deus, mas também e pela intimidade na oração. Tessalonicenses 5,17, primeira carta diz: orem continuamente. Ou como diz a versão antiga, orai sem cessar. No grego são apenas duas palavras e diz: orem continuamente. Orem o tempo todo. Ora, como alguém pode orar o tempo todo? Como alguém pode não comer? Não se alimentar? Não jogar uma bola? Ir ao cinema? Como você pode orar o tempo todo? O grande problema, meus irmãos, é que nós transformamos a oração em um evento e não num estilo de vida. Eu não estou dizendo que você não deve ter o evento, mas vamos ver que Jesus fazia isso daqui a pouco. Mas a ideia bíblica da oração, meus irmãos, é um link, usando uma palavra muito moderna, uma ligação que tenho com o Senhor o tempo todo. Não é como se eu dissesse agora, em nome de Jesus, amém, link interrompido, transmissão encerrada, agora eu vou viver a minha vida. Não. O tempo todo. Eu vou dizer o quê? Não importa o que você esteja fazendo. Pode ser algo muito espiritual, cantando, adorando a Deus, pregando, ou pode ser uma coisa mais corriqueira, como lavar a louça na sua casa, ou varrer o quintal. Orem continuamente. Então eu quero estabelecer, meus irmãos, que a intimidade na oração que nós estamos propondo aqui para a sua vitória em 2014 não é algo que vai acontecer de manhã ou de noite ou durante 5 minutos do seu dia, mas é um estilo de vida constante. Mas também é um evento. Lucas capítulo 6, 12 a 13, nós encontramos o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então perceba, como nós falamos hoje de manhã, inclusive na EBD, Jesus não foi para o monte porque lá era um lugar místico. Vamos orar no monte porque lá o sinal está mais perto do céu. Não, isso é tudo balela, né? O pentecostal que não tem base bíblica nenhuma. Jesus ia orar no monte porque lá ele podia ficar sozinho, ter privacidade, porque o tempo todo as pessoas estavam buscando a Jesus. Então ele sobe no monte e também o texto diz que ele passa a noite orando a Deus. Outra coisa que esse texto me chama a atenção é que nós temos aqui Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, a segunda pessoa da Trindade, investindo a noite toda em oração. O que isso diz sobre a nossa vida? O Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, que passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, com efeito nenhum, que toda vez que foi perseguido respondeu da maneira correta, que convivia com prostitutas e não era afetado pela presença delas, ou ex-prostitutas se você preferir, arrependidas, transformadas, que convivia com a escória da sociedade, ao invés de ser influenciado por eles, os influenciava. Eu olharia para ele dizendo: Senhor, fica o Senhor aqui embaixo, manda os 12 lá para cima para orar, eles que precisam. Mas ele faz o impensável. E com esse gesto, meus irmãos, ele diz para nós essa noite: se eu precisava estar na presença do Pai, quanto mais você, quanto mais nós. Será que você tem orado, meu irmão, na proporção da sua necessidade pela presença de Deus? Na proporção da sua luta contra o pecado? Na proporção dos desafios do seu trabalho? Na proporção dos desafios da sua família? Na proporção dos desafios do seu ministério? Você tem orado nessa proporção? Porque veja bem no versículo 13: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem também designou apóstolos. Você entendeu por que ele passou a noite orando? Porque ele tinha uma decisão, e essa decisão influenciaria toda a história da humanidade, como influenciou até hoje.
ele chamou aqueles que o seguiam discípulos. Não eram apenas 12. Lembra que em determinada ocasião ele manda 70, 35 grupos de 2? Então, Jesus dispunha de um grupo maior que andava com ele. Mas ele chama 12, aos quais ele chama de apóstolos, para estarem mais perto dele. Qual foi a última vez que você gastou, nem que fosse meia hora de oração antes de tomar uma decisão crucial na sua vida? Qual foi a última vez que você gastou tempo em oração antes de tomar uma decisão crucial na sua vida? Qual foi a última vez que em oração você decidiu, enquanto Deus não me responder, eu não vou dar um passo? Porque Jesus, meus irmãos, desce daquele monte decidido do que ele deveria fazer, porque ele já tinha uma resposta do Senhor. Em Mateus 14, 23, novamente vamos encontrar Jesus fazendo a mesma coisa. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Desse segundo exemplo de oração de Jesus, irmãos, eu quero tirar a palavra prioridade. Ora, Jesus veio também para solucionar o problema daquela multidão que o buscava, para apontar a ele como solução, para responder às dúvidas. Perceba no texto, meus irmãos, de Mateus 14, que ele despede a multidão. Eu percebo, meus irmãos, que se Jesus tivesse ali um assessor que cuidasse da sua agenda, provavelmente esse assessor diria: Senhor, será que é hora de você ficar sozinho com tanta gente, tanto cego, coxo, leproso, endemoniado, e tanta gente querendo lhe conhecer como rei? Se Jesus tivesse relações públicas, ele certamente diria para Jesus: Senhor, é um erro de estratégia se isolar nesse instante, porque você precisa atender as pessoas que estão lhe buscando. Mas ele se isola, meus irmãos, por uma questão de prioridade. Quais são as prioridades na minha vida e na sua? Será que eu já entendi a oração como prioridade? Se eu já entendi a oração como algo que não pode faltar, mesmo quando um monte de necessidades e telefones e agendas estiverem oprimindo o meu dia, eu preciso tomar uma decisão como Jesus tomou. Meus irmãos, o exemplo de Jesus vai ser perpetuado pelos apóstolos. Em Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 18: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo se torna até meio redundante, repetitivo. E ele vai continuar, versículo 19: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo sabia, meus irmãos, que o seu ministério dependia de oração. Essa semana eu postei uma frase, não sei quantos irmãos leram, que dizia o seguinte: perguntaram a Spurgeon qual era o segredo do seu ministério. E Spurgeon respondeu: meu povo ora por mim. Fato é, meus irmãos, que eu quero estender essa frase depois dizendo assim: nós temos orado pela nossa igreja. Bom, durante 33 anos de vida cristã, quantas vezes eu vi crente reclamando da sua igreja? Eu sempre me pergunto: será que a proporção da reclamação está à oração, o clamor? Será que naquela conversa que você teve no almoço, em que você reclamou porque a sala das crianças não está pronta, ou porque tal coisa não ficou do jeito que você queria, ou porque o louvor podia ser mais agitado ou menos agitado, sei lá, é a igreja à la carte, né? Do jeito que eu quero. Você gastou tempo orando? Porque, meus irmãos, o sucesso da sua igreja não depende de uma sala de crianças ou do tipo do louvor. Depende de Deus, da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo no nosso meio. Paulo em Colossenses 4, 2 a 4 diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possam proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso.
Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Em Efésios e Colossenses, como nós aprendemos hoje de manhã na EBD, Paulo estava preso, mas ele diz: continue orando por mim, porque eu estou preso. Eu vou falar aquilo que ele vai falar na outra prisão a Timóteo. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Meus irmãos, a guarda de Paulo, que tomava conta dele, se trocava de turno e eles conheciam a Cristo, um após outro. Ele pregava continuamente. Agora, oração tem alguma coisa com a nossa vida prática? Tem. Filipenses capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Irmãos, eu fiz um profundo estudo da palavra tudo, e ela significa, mais alto, tudo significa tudo. Não pode ficar nada de fora. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo na sua vida prática, tem que orar por missões, pelo evangelismo, pela igreja, mas pelos problemas que estão na sua vida. O empréstimo bancário não é a solução, o amigo influente não é a solução, e descabelar-se não é a solução. O texto diz claramente: remédio não é a solução é oração. Pastor, isso é muito simplório. É. Porque, meus irmãos, o problema se avoluma à medida que você põe mais fé no seu problema do que no Deus que poderia resolver. O seu problema se agiganta quando você coloca mais fé nele e no poder que ele tem de desgraçar a sua vida, de atrapalhar os seus planos, de tirar o seu sono, do que a fé que você tem e põe em oração no Deus que pode resolver absolutamente qualquer problema. E, aliás, nada aconteceu na sua vida sem que ele estivesse no seu soberano controle. E a oração declara isso. Mas, pastor, funciona? Bem, Paulo diz no versículo 7 que o resultado de você fazer isso é o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Fora a ansiedade, entra a paz. Porque eu em oração confiei que Deus não perdeu o controle da minha vida. Amém, meus irmãos? A vida de santidade, através da palavra revelada de Deus e pela intimidade na oração, em último lugar, enquanto obedecemos ao mandato do Senhor Jesus. Quando eu não tenho uma vida, meus irmãos, de santidade, não tenho uma vida que conhece a palavra, eu não descanso em Deus, confio em Deus através da oração, é difícil que essa última parte aconteça. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Meu irmão, minha irmã, você não está aqui neste mundo para ganhar dinheiro. Você não está aqui neste mundo para ter uma vida confortável. Você não está aqui neste mundo para ser bem-sucedido e famoso. Você não está aqui nesse mundo para gravar DVD e vender e fazer sucesso no mercado gospel. Você está aqui neste mundo para ser pescador de vidas, pescador de homens. E ponto final. A sua educação, os seus bens, o seu trabalho, a sua família, são para a glória de Deus, através das vidas que são resgatadas. E só isso. Nada mais do que isso. Os textos que falam sobre isso não são muito conhecidos. Mateus 28 nós lemos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O vão de Jesus, o ide, como nós conhecemos na versão antiga, não é um pedido, é uma ordem. Se você é cristão e você não está ganhando gente para Cristo,
há algo muito errado na sua vida. Pastor, o ano 2013 está acabando e eu não ganhei ninguém para Jesus. Você fez a pergunta errada. O ano 2013 está acabando. Você pregou a Cristo. Porque o seu papel não é ganhar as pessoas para Cristo. É pregar a Cristo. Convencê-los e ganhá-los é papel do Espírito Santo. Mas a pergunta permanece. Você pregou a Cristo em 2013? E eu sei, meus irmãos, que é possível que você chegue à conclusão que você não o fez. Sabe por quê? Você estava muito ocupado com as suas dívidas. Você estava muito ocupado com o seu negócio. Você estava muito ocupado com o seu emprego. Você estava muito ocupado com seus estudos. Você estava muito ocupado com o seu projeto de vida, para que você desse lugar ao projeto de vida de Deus para você. Verdade, irmãos. Quando tudo consome a nossa agenda, as palavras de Mateus 28 se perdem no nosso dia a dia. Mas, se cada pessoa que você encontra no dia, você encarar que Deus está lhe mandando ali como seu embaixador, como um pescador, como um mensageiro, a sua vida pode mudar e muito. Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba, meus irmãos, Jesus não falou, olha, agora que já fizemos tudo, já morri, já ressuscitei, agora vocês podem voltar para a sua vida, tá? E se der um tempinho, se sobrar um tempinho, aí vocês vão ser minhas testemunhas. Irmão, Jesus nem menciona qualquer outra atividade na vida desses homens. E não são apenas os apóstolos que estão aqui. São diversos homens e mulheres. 500 pessoas viram a Jesus ressuscitado. Paulo nos conta. 120 presenciaram o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. E a proclamação de Pedro no mesmo capítulo. Não era apenas para os apóstolos. Sabe por que eu sei disso? Porque no mesmo livro de Atos, capítulo 8, versículo 4, nós encontramos, depois da perseguição que acontece por causa de Estevão, o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Milhares de cristãos, como diz hoje no popular, vazaram quando a perseguição começou. O texto diz que apenas os apóstolos ficaram. Em Atos 2, milhares se converteram. Em Atos 4, outros milhares se convertem. E esses milhares provavelmente já passaram dos 10, 15 mil quando a perseguição começa. E eles se espalham e começam a pregar por todo o Império Romano. Homens como eu e você. Professores, artesãos, escravos, se espalharam e começaram a pregar o Evangelho. Não é tarefa para apóstolo, não é tarefa para missionário, não é tarefa para pastor, apenas. É tarefa para todos nós. E, meus irmãos, não importa o quanto o mundo ficasse em revolta contra o Evangelho. Tem um versículo no capítulo 12 que é muito interessante, quando fala de Herodes. Herodes era um homem arrogante, um homem grosso, um homem rude e um homem doente. Em Atos 12, 23 diz que, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. Ele morreu comido por vermes. Eu fiquei pensando, o que esse versículo tem a ver com o quê? Olha o próximo. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Aqueles que se opuseram ao Evangelho lá desde o começo estavam caindo, meus irmãos, no esquecimento da história. Mas a palavra de Deus continuava crescendo. Igreja, ouça o que eu vou lhe dizer. Daqui a alguns anos, ninguém mais vai lembrar, a não ser que está no livro de história, sobre Mandela, sobre Barack Obama, sobre qualquer pessoa que você queira taxar como importante no dia de hoje. Mas a eternidade vai lembrar cada vida que você alcançar para Cristo. Por ocasião da morte de Nelson Mandela,
um irmão postou uma frase que eu fiquei, meu Deus do céu, disse: grande homem, quem nos dera ser usado por Deus da maneira como esse homem foi. Eu falei, peraí, como é que é? Eu não respondi a ele, porque isso é problema dele, mas eu coloquei no meu perfil o seguinte: se você ganhar no ano que vem, em 2014, uma única vida para Cristo, você já terá feito mais do que Nelson Mandela em toda a sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A igreja está sendo corrompida por admirar aquele que provoca mudanças sociais e esquecer que a maior mudança que você pode produzir na vida de um homem é a mudança eterna e não a mudança social. Por mais importante que tenha sido aquilo que ele fez na África do Sul com o término do apartheid. Porque ninguém está dizendo que aquilo não foi importante. Mas dizer que quer ser usado, tanto como, meus irmãos, eu quero ser usado como os avivalistas do passado foram, ganhando multidões para Cristo. Eu quero ser usado como os homens pelos quais você leia na Bíblia. Homens que, Hebreus capítulo 11 diz, homens dos quais o mundo não era digno. Desse jeito eu quero ser usado. Eu não quero alimentar multidões. Eu não quero vestir multidões. Eu quero povoar o céu, respondendo ao mandato do Senhor na sua palavra. Paulo diz a Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Paulo, meus irmãos, em Timóteo não é a prisão de Efésios e Colossenses, esta é a prisão da qual ele perderia a sua cabeça. Ele seria decapitado e a vida do apóstolo chegaria ao fim. Ele diz: eu estou preso, já estou sendo oferecido como sacrifício, mas a palavra de Deus não está presa. Querido, será que a palavra de Deus, no entanto, está presa na minha agenda? Na minha vida? Na forma como eu planejo a minha semana? Na forma como eu olho para a pessoa que está sentado dia após dia na escola ao meu lado e não percebo que a maior necessidade que ele tem na sua vida não é outra a não ser o Evangelho? Esta semana, meus irmãos, John Piper postou uma frase, pregou na verdade na conferência que está acontecendo nesse instante, conferência Cross, lá nos Estados Unidos. E ele pregou o seguinte: há 1000 necessidades no mundo, milhares, e o Evangelho é a maior delas. Qual a sua resposta? Não para 2014, meu irmão, para toda a sua vida. Uma vida de santidade, através da palavra de Deus e a intimidade na oração, que resulte em quê? Enquanto obedecemos ao mandato do Senhor Jesus. É para isso que estamos aqui. Para mais nada. Eu quero convidar você a se colocar de pé comigo. E o tempo de oração da nossa igreja que nós não tivemos agora há pouco, eu quero convidar você, ninguém vai andar, você vai estender a mão a uma pessoa que está perto de você, e você vai orar para que essas 4 realidades da palavra de Deus que nós ouvimos hoje se cumpram na vida do seu irmão, e ele vai orar para que se cumpra na sua, meus irmãos, porque todos nós precisamos de mais santidade, de mais da palavra de Deus, de mais oração, e sermos os pescadores, os proclamadores do Evangelho para o qual o Senhor Jesus nos chamou. Oremos. Deus querido, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, não porque queremos fazer votos para um ano novo, mas porque queremos, ó Deus, não repetir erros de anos velhos, onde temos, ó Deus, deixado a nossa vida sufocar aquilo que é o mais importante dentro de nós. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a vivermos vidas que cumpram aquilo que a Tua palavra nos deixou. Possamos, ó Deus, viver vidas de santidade, separadas do mundo, vidas que conheçam a Tua palavra, que estudem a Tua palavra, que preguem e vivam a Tua palavra. Vidas de oração, de intimidade com o Senhor, não de eventos, mas que andem em oração. Porque isso tudo vai resultar, ó Deus, em um fervilhar da Tua presença na nossa vida, incontrolável, apaixonado,
impossível de ser impedido. E nós vamos proclamar o nome de Cristo com naturalidade, porque vamos estar cheios de Deus. Vamos falar, ó Deus, como os apóstolos. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque para isso o Senhor nos deixou aqui. Nós oramos, crendo, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz e vai, ó Deus, produzir transformação na vida desta igreja. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos.